povo, porque foi eles que nos elegeram, eles que nos escolheram para estar aqui. Se eles deram um voto de confiança e nos retornaram para essa casa, ou botou pela primeira vez uma pessoa aqui, é porque ela confia naquela pessoa e acredita que realmente vai trazer o resultado ao qual eles esperam para a sua vida. Então, eu vou sempre colocar isso, porque nós vamos sempre trabalhar em buscar realmente aquilo que traga o resultado para a vida de vocês. E eu acho o maior absurdo, por exemplo, no Rio de Engenho tem um ônibus que, se eu não me engano, sai 6 horas da manhã, e o motorista sozinho, para dirigir, passar troco, ainda tem a bagagem do povo, a banana para botar dentro do carro, que muitas das vezes dá dificuldade, e é um ônibus com uma porta, ainda tem essa dificuldade. Como é que o motorista sozinho não tem um cobrador para auxiliar esse motorista? Em uma tentativa, como é que fica um motorista sozinho, com dois? Claro que não vai resolver, mas com dois, pelo menos um com o outro ali, consegue resolver alguma situação e se sair da situação. Então tudo isso a gente tem que pensar e avaliar. Nós sabemos que alguns cobradores, eles sonham ser um motorista. Claro, é o sonho de qualquer profissional. Aqui, como nós estamos como vereador, não tem um aqui que diga que não tem um sonho de ser deputado ou de ser prefeito dessa cidade. Todo mundo tem, mas só que no momento a gente tem que pensar na coletividade. E a coletividade é pensar um no outro, e pensar no amanhã, e pensar principalmente na população que depende desse transporte, que usa esse transporte. Você vê que desde quando colocaram essa função de motocobra, vereador Paulo Carqueja, como os riscos aumentam cada vez mais. Para o motorista sozinho ter que dirigir e passar troco, ter que parar, muitas das vezes atrasa o horário, porque ele tem que esperar para passar o troco do passageiro. Ele não vai simplesmente deixar de passar o troco, porque quantos motocobra aqui tem diferença no seu caixa? Porque dá diferença, não tem por onde correr. Senhor presidente, vou dar uma parte para o vereador Aribá. Ainda tem um elevador para pessoa com deficiência que precisa de usar o elevador, então o motorista tem que fazer tudo isso. Pois não, vereador Ivo? Muito obrigado, Ivo. Ô Ivo, teve uma vez, na Gabriela, eu trabalhando na manobra de noite, eu tirei o carro da bomba e fui colocar para o mecânico. Puxei a manete e fui pegar outro carro para colocar no lavador. Quando eu olho para trás, está o carro descendo. Eu desesperei, meu irmão. Eu saí correndo atrás do carro, consegui entrar ali no carro, porque ele não tinha embalado ainda para conseguir frear o carro. A manete deu defeito. Agora imagine só, um motorista dirigindo, passando o troco, e o cadeirante, ele larga o carro cheio de gente na conquista. Me diga aí. É verdade. Muito obrigado. É verdade. Ok. Então, esse tipo de coisa, são situações que, às vezes, o cobrador, a função do cobrador, que chamam cobrador, eu vou dizer o seguinte, não é cobrador, é auxiliar do motorista. O cobrador é o auxiliar do motorista, porque ele ali está para ajudar, e quando trabalha em conjunto, todos se dão bem e um ajuda o outro. Então, naquele momento aí, como o próprio vereador aí colocou, de uma necessidade de um ônibus ter que descer, que ele ter que parar, como é que ficará essa situação? Entendeu? Um carro cheio, em uma ladeira, de repente ele dá uma parada, esquece de puxar o manete, esquece de pisar até o pé no freio, porque é uma confusão, pisa na embreagem, pisa no freio, pisa no acelerador, e aí a confusão está mara. Então, o cobrador realmente é uma função muito importante e que nós queremos e exigimos que as empresas retornem os cobradores em todos os ônibus. As pessoas dizem, não, no micro-ônibus não tem necessidade. Se não tem necessidade de micro-ônibus, então vamos fazer o seguinte, vamos botar uma empresa de transporte alternativo funcionando em Ilhéus. Se não precisa de cobrador, vamos botar as vans para funcionar no município de Ilhéus. Vamos botar sprint. E assim não precisa de cobrador. Então as empresas de ônibus reduzem o tamanho, o número de cadeira para dizer que é micro-ônibus, bota um ônibus toco com 28 lugares e diz que é micro-ônibus. Quem já se viu micro-ônibus toco? Né? Que chamam de micão. Onde já diz que se viu isso? Então as empresas, nós sabemos que todo empresário, a visão de todo empresário, sem dúvida nenhuma, é ter lucro. Agora, você ter lucro sacrificando os outros é outra coisa. Você tem que ter sua visão de lucro, mas não sua visão de escravizar quem quer que seja. Ninguém aqui, o tempo da escravidão já passou.
Nós não estamos aqui para viver de trabalho escravo, não. Então as empresas de ônibus têm que entender isso. A visão deles é só ganhar, só ganhar. Você vê, tivemos aqui nesta casa, que trouxe para cá o Código Tributário, onde reduziu a tarifa deles de 5 para 3. Mas nós vamos voltar para 3 de novo. A prefeitura precisa arrecadar, Paulo Carqueja. Para 5, vamos voltar para 5. Que veio para 3, tem que voltar para 5. Porque eles recebem e eles ganham muito bem. E é um dos melhores investimentos que existe. O dinheiro antecipado. O dinheiro é antecipado. O combustível paga prazo. O pneu paga prazo. Vocês só pagam no final do mês. Eu duvido, se hoje não entrou lá, no sítio dele lá, várias passagens que já foi vendida para usar o mês todo de dezembro. Já entrou lá, que as empresas já comprou, que os estudantes já comprou, todo mundo já comprou. Não existe almoço grátis. Infelizmente, não existe almoço grátis. Para a empresa de ônibus, é bem adiantado o que eles precisam. Agora, sacrificar os outros, eles sempre vão querer. Então, nós vamos estar sempre com esse posicionamento a favor do trabalhador. E conte com a gente. Vereador Carqueja, por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, parcela da população, já boa noite a todos. Senhor presidente, eu também sou professor de História, né? 30 anos de magistério, já me aposentando, mas como professor de História eu não podia deixar de fazer um referencial histórico aqui. Porque quando nós compreendemos e conhecemos a história, nós sabemos nos posicionar no presente e sabemos nos planejar para o futuro. Aldemir estava aqui conosco, Tarcísio estava aqui conosco em 2009. Senhor presidente da categoria, senhores funcionários das empresas de transporte, o trabalho não foi feito da noite para o dia. Nós passamos de 5 a 6 meses para obtermos a vitória final aprovada nessa casa. Foi isso, Aldemir? Nós éramos 13 e naquela época dizia-se que as empresas de ônibus, Tarcísio, mandava em 90% da Câmara e dos vereadores. E esta casa aprovou a emenda à lei orgânica, abolindo a função de motocobra, permitindo exclusivamente em micro-ônibus. Acontece de que naquela época, Tarcísio, não sei se você se lembra, o sindicato e a categoria não estavam com essa casa não, vereador Lucas. Estavam, as lideranças dos trabalhadores estavam cooptados pelas empresas de transporte. E esta casa, sem aplauso da galeria, esta casa, sem apoio dos sindicatos, teve a sensatez, teve a decência de votar pelo fim da função de motocobra. Isso é história. É preciso que vocês compreendam isso para que vocês possam ir fazer a leitura do que está acontecendo agora. Mas agora, Aldemir, a categoria está com a Câmara pedindo esse serviço. Agora, vereador Tarcísio, a categoria tem um colega nosso aqui, ó, um vereador que é parte da categoria. Esta casa tem muito mais comprometimento. E se no passado, Aldemir, sem esse comprometimento, sem a cobrança dos trabalhadores, sem termos aqui um colega vereador que faz parte da categoria, a nossa resposta foi: sim, vamos aprovar a emenda à lei orgânica e vamos acabar com a função de motocobra. Como podemos agora, 8 anos depois, procedermos de forma inversa? Como podemos?
Compreende, vereador? Como é importante compreender o contexto histórico para vocês saberem o quanto vocês podem, se agirem com inteligência, com organização e sabedoria. Eles falam do impacto financeiro, vereador Tarcísio. Ah, mas esse impacto financeiro é uma palavra linda. E dizem, está dando prejuízo e nós vamos entregar as empresas de ônibus. Alguém já viu alguma empresa de ônibus encerrar atividade porque está dando prejuízo? Em que parte desse país, vereador? Em que parte, vereador Ademir? Nunca vi. Eu nunca vi. Mas já em 2009, era esse o discurso, que não podiam ficar sem a economia da demissão dos cobradores. E hoje é o mesmo discurso. Não podem aumentar em seus quadros 50, 60 cobradores, ganhando 900 e poucos reais. Sabe quanto isso representa, vereador? 50 mil, 60 mil. Sem ter prova aqui na mão, mas as evidências nos facultam a fala. Estas empresas não só negam menos do que 10 vezes esse valor. Não só negam menos do que 10 vezes esse valor. Pois não, vereador. Vou dar uma parte ao vereador presidente Lucas Paiva. Obrigado pela parte, vereador. Não sei como é que vai ser recebida a minha fala, mas claro que a preocupação existe com a categoria e com os profissionais, mas Vossa Excelência já pensou, nós derrubamos o veto do prefeito, vamos votar no projeto de Vossa Excelência, mas com a derrubada do veto do prefeito, a passagem vai lá para cima, a sociedade vai reclamar, a culpa vai ser de quem? Essa que está a pergunta. Eu tenho medo, porque eu acho que a culpa vai vir para essa casa. Eu acho, como sempre vem. Mas o aumento pode ser muito maior do que nós imaginamos. Obrigado pela parte. Senhor presidente, por favor. Senhor presidente, como Vossa Excelência falou bem, como sempre vem, vereador Ivo, não há nada de ruim nessa cidade que esta Câmara não seja responsável. Tudo é assim, isso é histórico. Se alguma coisa ruim vai na cidade, na culpa é da Câmara. Quando alguma coisa vai certo e dá certo, buscam-se outros autores desse benefício, não é a Câmara. Mas é assim mesmo, sabe, vereador Lucas? É assim mesmo. Este suposto impacto financeiro, Lucas, vai por água abaixo o dia que esta casa, como já sugeriu Aldemir, verdadeiramente se debruçar sobre a planilha de custo, que é uma farsa, é uma mentira, é um engodo. Aldemir já propôs isso aqui. O dia que esta casa contratar um engenheiro de trânsito, o dia que esta casa se debruçar na sua comissão de finanças, na sua comissão de transporte, sobre a planilha de custo, vereador Tarcísio, aí nós vamos ver de que a passagem, vereador Lucas, em resposta à sua indagação, não carece de aumento algum, ao contrário,
é possível baixar o preço da passagem, mesmo concedendo o que nós estamos concedendo. Isto não é sonho, gente. Isto é matemática. Isso é quando se faz a matemática com transparência. Debruce sobre a planilha de custo. A planilha de custo não pode ser uma peça unilateral, vereador Ivo, onde o empresário diz: eu gastei 200 pneus no mês, eu gastei tantas peças, eu gastei isso, eu gastei aquilo, de forma indiscriminada. A planilha tem que ser feita, no mínimo, entre duas partes. O Poder Executivo, esta casa, tem que participar dessa planilha. Vereador Jefferson, imagina uma planilha onde só você fala dos seus custos. E em cima desses custos, você atribui o custo, o valor do seu serviço. Só você fala. Imagina se lá no seu escritório de advocacia fosse assim. E você cobrasse em cima, você ia dizer quanto gastou de ar-condicionado, quanto gastou de papel, de toner, de assessoria, de informações, de assinatura, disso, daquilo. E depois, em cima disso, você vai dizer: o meu serviço é tanto. Muito bom, né? Muito bacana. Depois destas conquistas, nós, nesta casa, deve ter a coragem, vereador Macrise, de buscar a redução do preço da passagem, porque é possível. É possível. E o Poder Executivo é omisso. O Poder Executivo não se esforça para saber quanto a empresa fatura. Porque em cima desse faturamento é que é feita a tributação. E aí, vereador Macrise, eu vou conceder uma parte. E aí, vereador Macrise, não é risco nenhum dizer que há uma forte sonegação. Existe mesmo uma forte sonegação. Esses são os indícios. O Poder Executivo precisa atuar, deixar de ser